Hoje nós falaremos da famosa associação de resistores. Então, quando eu tenho um circuito elétrico com mais de um resistor, eu digo que eu tenho uma associação de resistores, certo? E no ensino médio, nós estudamos duas maneiras de associar resistores. Nós temos a associação em série, que é o tema da aula de hoje, e o tema da aula que vem, que é a associação em paralelo. Beleza? Nós vamos ver com calma o que significa cada uma dessas coisas. Agora, vamos tratar dos resistores associados em série. Tudo bem? Eu coloquei aqui um exemplo de circuito em série. Vamos entender aqui o que está acontecendo? Primeiro, esse símbolo ele é novo, é a primeira vez que ele aparece aqui no canal. Essas duas barrinhas, uma maior e uma menor, representam um gerador de corrente contínua. O que é isso? Traduzindo em poucas palavras, uma pilha ou uma bateria, tá bom? Então, ao invés de ficar desenhando uma pilha aqui, é muito mais fácil eu desenhar essas duas barrinhas. Atenção! A barrinha maior sempre será o polo positivo. Tudo bem? E a barrinha menor, pessoal, sempre será o polo negativo do meu gerador. Certo? Gente, de onde sai a corrente? Do positivo ou do negativo? A corrente sai do positivo, né? Quem sai do negativo são os elétrons. Lembra dessa diferença? Mas enfim, a corrente então, ela vai sair do polo positivo e vai passar por esse resistor de resistência R1. A mesma corrente que passa pelo resistor de resistência R1 é obrigada a passar também pelo resistor de resistência R2. Por quê, pessoal? Porque ela só tem um caminho possível para seguir. Passa pelo R1, aqui ó, não tem outro caminho. Ela é obrigada a seguir e passar pelo R2. Pelo mesmo motivo, a corrente que passa pelo R2 também não tem outro caminho. Ela é obrigada a vir por aqui e passar também pelo R3 antes de voltar ao nosso gerador pelo polo negativo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, o que é uma associação de resistores em série? Essa é a parte mais importante. É aquela na qual todos os resistores são atravessados pela mesma corrente elétrica, certo? Essa é a informação mais importante. Numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma para todo mundo. Beleza, gente? Tá bom, vamos escrever isso aqui? Então, primeira característica, e é a mais importante, tá? A corrente elétrica que sai da bateria ou da pilha, né, eu vou chamar de I. E ela é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. O que eu quero dizer com isso? I, que é a corrente que sai da bateria, é a mesma corrente que passa pelo resistor 1, chamei de 1, que é a mesma corrente que passa pelo resistor 2, I2, que é a mesma corrente que passa pelo resistor 3, I3. Tudo bem, gente? Então as correntes são todas iguais, tá bom? Segunda característica. A pilha ou a bateria fornece para o circuito uma tensão elétrica, uma diferença de potencial. Lembra? Essa tensão elétrica eu chamo de U.
E o que acontece na associação em série, pessoal? Essa tensão, esses volts que a bateria me dá, são distribuídos entre os resistores. Cada um deles fica com uma parte dos volts que essa bateria nos dá. Então, ó, o resistor 1, eu vou dizer que a tensão nele é U1. Para o resistor 2, U2. Para o resistor 3, U3. E eu falei então que a tensão fornecida pela bateria é distribuída entre eles. Felipe, essa tensão vai ser dividida em partes iguais. Esse aqui fica com 1/3, esse aqui 1/3, esse aqui 1/3. Não, coração, não necessariamente. A tensão só vai ser dividida em partes iguais se esses três resistores forem iguais. Se eles forem diferentes, cada um vai receber uma tensão diferente também, beleza? Então vamos escrever isso aqui. U, que é a tensão total fornecida pela bateria, se distribui entre os resistores, né? Então ela é a soma de U1, U2 e U3. Então, igual a U1 mais U2 mais U3. Certo? Então, além de lembrar que a corrente é igual para todo mundo, nós também teremos que lembrar que a tensão total é a soma das tensões em cada um dos resistores. Legal? E, por último, quem é a resistência total do circuito? Pessoal, a resistência total, ela tem um nome especial. A resistência total de um circuito se chama resistência equivalente, que a gente abrevia assim, ó, REQ, REQ. E quem é a resistência equivalente de um circuito em série? Pessoal, essa é a parte mais fácil. Se a corrente que passa pelo R1 é a mesma que passa pelo R2, que é a mesma que passa pelo R3, essa corrente está tendo que enfrentar as três resistências. Ela está tendo que superar os três obstáculos, certo? E se ela tem que enfrentar as três resistências, qual é a resistência total que ela enfrenta? A soma. Então, é R1 mais R2 mais R3. Mais R4, mais R5, mais R6, tudo bem? De acordo com o número de resistores que o exercício te fornecer. Legal, pessoal? Tudo certo? Vamos ver rapidinho isso num exercício. Olha aqui. A situação é a seguinte, coração. Eu tenho aqui uma bateria de 10 volts e eu vou usá-la para ligar um aparelho. Não sei que aparelho é, chamei de AP. E quais são as características desse aparelho? Esse aparelho deve funcionar com uma tensão de 6 volts e a resistência dele é 3 ohms. Mas tem um problema, pessoal. Esse aparelho tem que funcionar com 6 volts. Eu não posso ligá-lo diretamente a uma bateria de 10 volts, porque ele vai queimar. É igual se você pegar um aparelho 110 e ligar na tomada 220. Ele estraga. Aqui é a mesma coisa. Então, como é que eu faço para dar 6 volts para ele, sendo que a bateria fornece mais, a bateria fornece 10? Eu posso colocar no circuito um resistor em série com o aparelho. Por que está em série, Felipe? Olha só. A corrente que sai da bateria aqui, ó, ela dá a volta, passa pelo aparelho e ao passar pelo aparelho, ela não tem outro caminho possível. Ela é obrigada a fazer a curva e passar também pelo resistor. Então nós podemos dizer
que o aparelho e o resistor estão em série, porque a corrente é a mesma nos dois. Certo, gente? Legal? Tá bom. Aí, o que eu quero saber? Para fazer essa coisa funcionar corretamente, então, para esse cara ficar só com 6 volts, quanto tem que ser a resistência do resistor, que eu vou colocar aqui, essa é a letra A, e letra B, qual vai ser a resistência equivalente desse circuito? Vamos lá que você vai ver que não é difícil. Olha só, pessoal. Para descobrir a resposta da letra A, eu vou começar falando do aparelho. Então, aparelho, o que eu posso dizer dele? Eu tenho aqui ó, a tensão, que é 6 volts, e eu tenho a resistência, que é 3 ohms. Pessoal, se eu tenho a tensão e a resistência, eu posso calcular a corrente. Como é que eu faço isso? Primeiro a lei de Ohm, U igual a R vezes I. O U do aparelho é 6, a resistência dele é 3 ohms, e isso vezes I. Passa o 3 dividindo, o I é 6 dividido por 3, que dá 2 amperes. Legal? Tudo bem? Então, pessoal, a corrente é 2 amperes. Ó, posso colocar aqui. E aqui também, ó, porque é a mesma. Né? Então vamos lembrar, se passam 2 amperes no aparelho, também passam 2 amperes no resistor. Então agora vamos falar do resistor. Olha como é que fica. Resistor. E eu vou aplicar também U igual a RI, só que agora para o resistor, tá? Muita atenção agora. Quem é o U no resistor? Pessoal, lembra que a tensão total é a soma das tensões de cada componente do circuito. Lembra disso? Então, o total é 10. A soma das tensões tem que dar 10. Desses 10 que a bateria fornece, o aparelho vai pegar 6. Quanto sobra? Sobram 4 volts. Ou seja, a tensão nesse resistor é 4 volts. Aí 6 mais 4 dá 10, que é o total que a bateria fornece. Legal? Então, isso é muito importante. Então fica 4, que é a tensão no resistor, é igual a R vezes I. A corrente é a mesma, né? Acabamos de ver. A corrente é 2. Então, a resistência do resistor fica sendo 4 dividido por 2. Essa resistência é de 2 ohms. Então, se eu colocar aqui um resistor de resistência 2 ohms, ele vai permitir que esse aparelho funcione com a tensão correta, com a tensão na qual ele foi construído para funcionar. Certo, gente? Agora a letra B, o mais tranquilo de tudo. Nós queremos a resistência equivalente. Resistência equivalente de uma série é simplesmente a soma. Então, a nossa resistência equivalente aqui é 3 ohms do aparelho mais, agora eu sei que o resistor é 2 ohms, né? Então 2 ohms do resistor. E tá aí a resistência equivalente é, portanto, 5 ohms. Legal, gente?
Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui e continue assistindo a nossa playlist para você ver o outro tipo de associação, a associação em paralelo. Te vejo lá. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.